Querida comunidade, hoje nos reunimos virtualmente para um culto repleto de inspiração, motivação e fé. Este é um momento especial onde nos conectamos para fortalecer nossos laços espirituais e compartilhar pensamentos que iluminem nossos corações, mesmo nas adversidades. Iniciemos nossa jornada espiritual com uma reflexão sobre a superação, pois a vida, muitas vezes, nos apresenta desafios que parecem insuperáveis. Contudo, lembremos que somos guiados por uma força maior, e em cada obstáculo, encontramos a oportunidade de crescer. Ao olharmos para trás, percebemos que cada experiência difícil nos moldou, tornando-nos mais fortes e resilientes. É na superação que encontramos a verdadeira essência da nossa fé, pois ela nos impulsiona a acreditar que, mesmo nas sombras, a luz divina está sempre presente, guiando-nos para um futuro mais luminoso. Nossos pensamentos têm poder. Ao direcionarmos nossas mentes para o otimismo, estamos plantando sementes de esperança e prosperidade. Acreditemos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé nos guiará para um amanhã repleto de bênçãos e realizações. O futuro é uma tela em branco, e com a ajuda divina, podemos pintar um quadro cheio de amor, compaixão e sucesso. A palavra de Deus nos lembra que tudo é possível àquele que crê. Mantenhamos a fé viva em nossos corações, confiantes de que, com Deus ao nosso lado, somos capazes de vencer qualquer desafio. Que este culto seja um momento de renovação espiritual, onde nos inspiremos uns aos outros a alcançar novos patamares, lembrando-nos sempre de que a força da nossa comunidade está na união e no amor compartilhado. Que possamos sair daqui revigorados, prontos para enfrentar o futuro com esperança, confiança e fé inabalável. Queridos irmãos e irmãs, é uma bênção nos reunirmos virtualmente nesta noite para testemunhar histórias de superação, de vidas que foram transformadas pela graça divina. Hoje, somos convidados a refletir sobre a capacidade humana de encontrar luz mesmo nas situações mais sombrias. Imaginem, por um momento, a escuridão que muitos de nós já enfrentamos. As tempestades que nos fizeram questionar a própria essência da vida. Mas é nas trevas que muitas vezes encontramos uma luz interior, uma centelha divina que nos impulsiona a superar. Vamos ouvir testemunhos emocionantes de irmãos e irmãs que, em suas jornadas, foram desafiados de maneiras que pareciam insuperáveis. Em meio à dor, à perda e à incerteza, eles encontraram uma força que transcende a compreensão humana. Conheceremos histórias de pessoas que foram erguidas das profundezas da tristeza e do desespero, guiadas por uma mão divina que nunca as abandonou. Essas experiências nos mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança permanece viva, e a superação é possível quando confiamos na providência divina. Ao ouvirmos esses relatos, que nossos corações se abram para a empatia e compaixão. Que, através dessas histórias, possamos encontrar inspiração para nossas próprias batalhas e renovar nossa fé na capacidade de Deus de transformar vidas. Lembremos-nos de que a superação não é apenas sobre vencer desafios externos, mas também sobre a transformação interior, o renascimento da alma. Que este culto seja um catalisador para mudanças positivas em nossas vidas, inspirando-nos a perseverar, amar e confiar na promessa de um amanhã mais brilhante. Que cada testemunho tocante nos lembre de que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Que suas histórias de superação ecoem em nossos corações e inspirem uma nova visão de esperança, amor e renovação. Que a graça divina esteja conosco sempre, ao compartilharmos nossas histórias de superação, possamos fortalecer uns aos outros e glorificar o nome do Senhor. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Querida família, é com alegria e humildade que nos reunimos hoje, virtualmente, para um culto que nos convida a refletir sobre a nossa jornada com o Senhor, especialmente nos dias difíceis. É uma oportunidade de compartilhar experiências, aprender uns com os outros e, acima de tudo, fortalecer a nossa fé naquele que é a fonte de toda a esperança. Imaginem conosco uma jornada, não apenas física, mas espiritual, através dos altos e baixos da vida. Nessa caminhada, muitas vezes nos deparamos com encruzilhadas e desafios que parecem insuperáveis. Mas, como filhos e filhas do Altíssimo, não caminhamos sozinhos. Recordemos os momentos em que nos sentimos frágeis, quando as lágrimas molhavam nossos rostos e o peso da vida parecia esmagador. Entretanto, em meio a essas tempestades,
percebemos que as mãos divinas estavam ali para nos amparar, para nos guiar através das águas turbulentas. Na palavra de Deus, encontramos inúmeras promessas de que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará, Deuteronômio 31:6. Que essa promessa seja a âncora que nos mantém firmes durante os dias difíceis, pois o Senhor caminha conosco em cada passo da nossa jornada. Vamos ouvir relatos tocantes de irmãos e irmãs que, mesmo diante de adversidades aparentemente intransponíveis, encontraram consolo e força na presença de Deus. São histórias de superação, não apenas pela própria capacidade humana, mas pela intervenção divina que transformou situações desesperadoras em testemunhos vivos da graça divina. Nossos corações se enchem de gratidão ao lembrarmos das vezes em que fomos resgatados das profundezas do desespero, quando a luz de Deus brilhou sobre nossas vidas e dissipou as trevas. Que cada testemunho nos inspire a confiar incondicionalmente no Senhor, pois Ele é o farol que nos guia mesmo nas noites mais escuras. Ao compartilharmos nossas experiências, que possamos encontrar solidariedade em nossa comunidade. Que as lágrimas que derramamos se tornem sementes de esperança, e que, ao final deste culto, saiamos renovados, fortalecidos e com a certeza de que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Que este culto seja um testemunho vivo da maravilhosa jornada que é caminhar com o Senhor, superando obstáculos e crescendo em graça. Que a presença do Espírito Santo esteja conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos enquanto continuamos a trilhar esse caminho de fé. Amém. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Havia uma alma, um filho ou filha do Altíssimo, cuja história começou nas sombras de uma existência marcada por desafios e adversidades. Seus dias eram como nuvens carregadas, obscurecendo a luz da esperança e fazendo-a questionar os desígnios da vida. No início, essa pessoa enfrentou tempestades emocionais, experienciando perdas que deixaram cicatrizes profundas na alma. Contudo, mesmo na escuridão, a chama da fé permanecia acesa, uma luz tênue que sussurrava promessas de um amanhã mais luminoso. A jornada desta alma destemida nos leva por vales sombrios, onde as lágrimas caíram como chuva, irrigando o solo da perseverança. Nos momentos de solidão, ela buscava a face do Senhor, encontrando refúgio e força na oração. Cada passo, mesmo os mais dolorosos, a conduzia a uma compreensão mais profunda da misericórdia divina. A história se desenrola diante de nós, revelando os episódios onde a fé dessa pessoa foi testada, e ela se viu diante de escolhas difíceis. No entanto, em cada encruzilhada, a mão divina se estendia para guiá-la, transformando seus fardos em oportunidades de crescimento espiritual. À medida que essa alma perseverava, começamos a testemunhar o surgimento de um espírito resiliente, capaz de transcender as limitações impostas pelas circunstâncias. Os momentos de escuridão foram gradativamente substituídos pelos primeiros raios de luz da esperança. Com o tempo, a vida dessa pessoa tornou-se um testemunho vivo da transformação que só o amor de Deus pode realizar. A jornada árdua e dolorosa mudou-a em uma nova criatura, resplandecendo a glória do Senhor. O perdão floresceu onde antes havia amargura, e a alegria substituiu o lamento. Hoje, querida comunidade, ao ouvirmos esta narrativa de superação, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias jornadas. Que possamos encontrar inspiração para continuar confiando no Senhor, sabendo que, mesmo nos dias mais sombrios, sua luz pode penetrar e transformar nossas vidas. Que a história desta alma valente nos ensine a nunca subestimar o poder da fé e da perseverança. Que possamos compartilhar o fardo uns dos outros, encorajando-nos mutuamente na jornada da vida. E que, ao final deste culto, todos possamos sair renovados, cientes de que, com Deus ao nosso lado, somos capazes de superar qualquer dificuldade. Que a paz e a graça do Senhor estejam conosco enquanto continuamos a caminhar, confiantes de que o autor da nossa história está sempre guiando nossos passos. Amém. À medida que contemplamos a história dessa alma corajosa, percebemos que os momentos de desespero foram transformados em sementes de renovação. Ela aprendeu a levantar a cabeça, não apenas em busca da cura para suas próprias feridas, mas também para estender a mão aos que ainda se encontravam perdidos na escuridão.
A trajetória de superação que testemunhamos nos recorda das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada lágrima derramada, cada desafio enfrentado, tudo foi tecido com maestria divina para formar o tapete da transformação. A jornada dessa alma ressoa conosco, confrontando-nos com a realidade de que a vida, por vezes, é um intricado emaranhado de altos e baixos, de tristezas e alegrias. No entanto, mesmo nos vales mais profundos, a presença de Deus é a ponte que nos conduz ao outro lado. Essa história não é apenas uma narrativa isolada, é um eco da experiência humana, uma tapeçaria que conecta cada um de nós. Pois, assim como a pessoa em questão, cada membro desta comunidade tem sua própria jornada, suas próprias batalhas e suas próprias vitórias. Diante desse testemunho, somos desafiados a olhar para nossas próprias lutas com uma perspectiva renovada. Que possamos encontrar encorajamento no fato de que, mesmo quando os caminhos parecem íngremes, Deus está sempre pronto para nos levantar. Ao encerrarmos este culto, que nossos corações estejam cheios de gratidão pela obra redentora do Senhor. Que celebremos não apenas a superação de uma alma, mas a promessa de que, em Cristo, todos nós somos mais que vencedores. Que a história que compartilhamos hoje não seja apenas um momento de inspiração, mas um catalisador para uma transformação mais profunda em nossas próprias vidas. Que saiamos daqui com a certeza de que, em meio às adversidades, podemos confiar no Deus que nos sustenta e nos renova. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a luz da esperança continue a brilhar em nossas vidas, guiando-nos em cada passo da nossa jornada. Amém e amém. Ao mergulharmos mais fundo nessa história tocante, percebemos que a graça divina não apenas curou as feridas dessa alma, mas também capacitou-a a ser um agente de transformação no mundo ao seu redor. Aquilo que parecia ser um fim amargo revelou-se, na verdade, um novo começo repleto de propósito e significado. Essa jornada nos ensina que, assim como a semente que brota do solo árido, nossa própria transformação pode surgir das circunstâncias mais desafiadoras. Cada desafio enfrentado, quando entregue aos cuidados do Pai, pode ser transformado em uma ferramenta para moldar não apenas nossas vidas, mas também a vida daqueles que cruzam nosso caminho. É inspirador testemunhar como, ao enfrentar as tempestades da vida, essa alma não apenas sobreviveu, mas floresceu. Onde havia dor, agora a compaixão. Onde havia desespero, agora a esperança. Onde havia trevas, agora a luz radiante da graça divina. Assim como essa alma encontrou forças nos braços amorosos do Senhor, que possamos, cada um de nós, sentir a mesma presença divina em nossas próprias jornadas. Que possamos ser motivados a olhar além das nuvens escuras que porventura nos envolvam, vislumbrando horizontes de esperança que só podem ser alcançados com a orientação celestial. Hoje, diante dessa narrativa poderosa, convido cada um de vocês a refletir sobre suas próprias histórias de superação. Recordem-se dos momentos em que, mesmo nas situações mais desafiadoras, o amor de Deus se fez presente. Que essas memórias se tornem testemunhos vivos de sua fidelidade em nossas vidas. À medida que encerramos este culto, que possamos sair com corações gratos e cheios de expectativa para as maravilhas que Deus ainda realizará em cada um de nós. Que a luz que brilha nesta história de superação continue a iluminar nossos dias, fortalecendo-nos para enfrentar o desconhecido com fé e confiança. À medida que concluímos este culto inspirador, levemos conosco a lembrança da jornada extraordinária que acabamos de testemunhar. Que a história dessa alma resiliente coe em nossos corações, não apenas como um relato distante, mas como um chamado para nossa própria renovação espiritual. Que a mensagem de superação e fé que permeou esta história ressoe em nossas vidas diárias. Que, nas dificuldades que enfrentamos, lembremos-nos de que somos capazes de superar, não por nossa própria força, mas pela graça abundante que emana do nosso Pai Celestial. Ao sairmos deste culto, que nossas almas estejam revigoradas, cheias de esperança e prontas para enfrentar qualquer desafio que a vida possa nos trazer.
Que possamos encarar cada nuvem escura sabendo que, por trás dela, a luz da promessa divina ainda brilha intensamente. Que a história que compartilhamos hoje se torne um farol em nossas vidas, guiando-nos em direção aos horizontes de esperança que Deus tem reservado para cada um de nós. Que as páginas de nossas próprias histórias continuem a ser escritas com a tinta da fé, da perseverança e do amor incondicional que o Senhor derrama sobre nós. Ao nos despedirmos, que o Espírito Santo continue a nos inspirar, capacitando-nos a ser agentes de transformação em nossas comunidades e círculos de influência. Que o amor divino que permeou esta história contagie a todos que cruzarem nosso caminho, revelando o poder redentor do Evangelho. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que saiamos daqui, não apenas como espectadores desta história, mas como participantes ativos na grande narrativa da redenção que Deus escreve em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe abundantemente e que, ao longo de nossa jornada, possamos continuar caminhando com Ele, confiantes de que a história de superação e transformação não tem fim em seu amor eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, seja o guia constante em nossas vidas. E que, ao longo de nossas jornadas, possamos continuar caminhando com o Senhor, confiantes de que, em suas mãos amorosas, nossas vidas se transformam em belas histórias de redenção. Amém e amém. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.